demônios, anjos caídos, entidades malignas que têm atuado neste planeta no qual nós vivemos. Demônios, seres diabólicos que vêm para roubar, para destruir, para matar, que conseguem atuar no campo de batalha da nossa alma e têm feito muito estrago nas vidas dos homens e mulheres de Deus, que amam o Senhor, mas que muitas vezes não sabem como lidar com estes seres diante de ataques, que são ataques tão fortes, são ataques tão bem planejados, são ataques contínuos, constantes. Como filhos e filhas do Senhor podem se capacitar para resistir a estes seres malignos? Como podem aprender a lutar as guerras espirituais que são reais e vencê-las? É sobre isso esse podcast Como Águias. Espero que você esteja atento, espero que você não tema, que ao contrário, você seja encorajado e encorajada a entender que a batalha espiritual é real, que o mundo espiritual é real, que nós somos, antes de qualquer coisa, um espírito que possui uma alma, campo de batalha, e que se manifesta em um corpo, e que nós possamos, a partir dessa compreensão, usarmos as ferramentas e armas necessárias para nos fortalecermos, resistirmos e sermos vitoriosos. Se você deseja vencer, resistir o inimigo com consciência, confiança e autoridade, então assista esse podcast até o final, já aproveite para enviar o link para seus irmãos e irmãs que também necessitam se fortalecer e comente o que é que você tem de dúvida. Você pode colocar aí que a nossa equipe vai tentar te responder. Você pode sugerir novos ensinos que você acha necessário para o seu fortalecimento. Vamos agora conhecer a nossa convidada de um podcast tão importante e que eu creio que será um divisor de águas em sua vida. Com vocês, a nossa amada guerreira e profeta do Senhor, Tatá. Você estava esperando o nome, não é bem estrambólico? Tatá, parece tão fofinho. Ela é fofinha, sim, mas ela tem dons de guerra. Você vai conhecer a sua história. Tatá, seja muito bem-vinda. Obrigada. E você pode se apresentar para quem está assistindo esse podcast. Olá, é um imenso prazer estar aqui. Meu nome é Thaís Lisboa, sou esposa de Vitor Lisboa e mamãe de Helena. E, Tatá, na sua vida, você tem algumas experiências muito fortes. Nós temos ali o Centro Apostólico, onde nós temos um corpo de profetas, de pessoas com dons proféticos, que têm formado o que chamamos de combatentes, porque temos enfrentado grandes guerras, temos um chamado para guerra, para batalha espiritual, somos desbravadores de território, somos aqueles que são chamados a servir a noiva, com cura, com libertação, e para isso a gente tem que guerrear por essa noiva, né? Pela igreja amada do Senhor. E então o Senhor tem levantado pessoas como você. E entre tantas pessoas com dons proféticos que hoje caminham no nosso exército, Glória a Deus. Glória a Deus por isso, você tem se sobressaído de alguma forma. Em que sentido? Não por ser melhor que ninguém, mas por carregar uma graça muito específica e um dom muito necessário na batalha espiritual, que é o dom da visão aberta. Ou seja, para quem nos acompanha e não segue, é aquele dom em que você consegue ver e você não está vendo apenas na mente como uma impressão, uma sensação, mas como eu te vejo, você me vê, você também consegue ver seres espirituais. Sim. Quando é que isso começou? Como é que isso aconteceu na sua vida? Conta pra gente. Bom, as primeiras visões assim que eu tive foram assim que eu me converti. Uau. Então eu me converti e ali eu fui muito atacada, né, ali Sim. no início, e eu acordava à noite e eu via demônios me atacando. Meu Deus. Então, peraí, Tatá, porque você falou da conversão, foi assim que você se converteu. Você, conta assim, resumidamente, só o seu processo de conversão, porque eu sei que tem algo interessante aí,
para que as pessoas vejam como os dons proféticos podem ser entregues ao Senhor a pessoas que não têm nenhum histórico familiar de profetas atuando, de homens e mulheres de Deus. Você era uma ateia. Conta um pouquinho dessa conversão, depois a gente volta para a primeira vez. Então, eu cresci num lar que, assim, era católico, mas não havia aquelas práticas ferrenhas, nem conhecimento da palavra, não fui apresentada a isso. Então, nunca fui católica, né? Nunca exerci. E muito nova, assim, muito nova mesmo. Acho que com uns 10 anos eu comecei a ir muito para a área do evolucionismo, tudo. Eu sou bióloga, né? Então, eu muito novinha já li essas coisas tudo. Então, desde muito nova, eu me identificava como ateia e realmente era ateia. Então, eu não cria em Deus. Até hoje, ninguém da minha família é cristão, assim, é convertido, né, crente. E aí, nisso, né, dentro de uma longa história, o Senhor me encontrou. Eu me converti sou bem ruim de data, mas eu acredito que foi em 2016 e foi aquela conversão assim, muda da água para o vinho de uma hora para outra. Mas eu não carregava nada, eu não carregava bagagem bíblica, eu não carregava... Eu ouvia as pessoas dizendo, porque Jesus vai voltar. E eu ficava, meu Deus, Jesus vai voltar. O que ele vem fazer aqui, sabe? Eu não tinha nenhuma compreensão de quem era Jesus, de nada, assim. Mas você sabia que a sua vida não era mais a mesma. Você teve um encontro... Sim, eu tive um encontro profundo com ele no meu quarto, não foi dentro da igreja, nada. No meu quarto, eu me questionei a respeito da existência dele, fiz uma oração a respeito disso, então pedi que se ele existisse, ele se revelasse. E quando a gente abre a porta, ele entra, né? Então, ele se revelou e não foi nenhuma experiência sobrenatural, mas foi uma experiência de convicção. Jesus existe, ele é o meu Deus. Meu Deus, que lindo. Aquele convencimento que o próprio Espírito Santo opera. Exatamente. Ele convenceu, vamos dizer, num piscar de olhos, e você diz, ele é real. A pessoa que negava, agora ele é real. Exatamente. E a partir disso, então, você tem logo experiências. Isso, eu entrei naquela de eu preciso buscar esse Deus, né? Eu me converti na mesma época de Vitor, que é meu esposo. Ele, na época, era meu namorado. Se vocês quiserem saber a história dele, vejam o podcast. Muito bem! Assiste pra isso, assiste, querida! Está aí. Olha isso, já vejo uma nova apresentadora de podcasts. Uau! Podcast com águias, revelando talentos para que você voe alto. Vai voltando. Perdi o fio da meada. Você se converteu no mesmo tempo? Me converti no mesmo tempo. Vitor, ele já tinha, né, frequentado a igreja, Sim. tudo, então ele estava voltando para Jesus. E aí a gente foi encaminhado para uma igreja, só que essa igreja era batista, né, através de Raíssa e Márcio, que eram nossos amigos, tinham se convertido recentemente. Então nós fomos congregar nesta igreja e eu estava naquela, preciso conhecer a Jesus, eu preciso buscar a Jesus, mas ali eu fui muito atacada, então... Durante as noites, quase todas as noites, eu acordava e tinha um demônio assim, em cima de mim. Meu Deus. E assim, eu nunca tive muito medo. Tá. Mas eu queria... O que é que eu faço? Entendeu? Que você conversava com alguém? Tinha alguém que você podia compartilhar? Nesse momento inicial, não. Mas vamos chegar nele. Aí, eu não, como a igreja não era uma igreja que se movia nessas questões, Sim. né? Eu não sabia muito o que fazer, quem procurar. Perguntava a Vitor, mas ele também não sabia. E aí ele tentava ali a hora e tudo mais. Mas eu tinha essas experiências diárias, quase que diárias. E aí, em determinado momento, o Vitor se envolveu com o Ministério de Intercessão de Jovens da igreja. E o líder dele, que era Jefão, ele entendia bem mais do que a gente dessas questões. E aí eu conversei com ele. E aí ele me orientou, me enviou palavras e uma oração para eu declarar todas as noites, e esses ataques cessaram, né? Então, peraí, só orando e já fazendo algumas declarações, os ataques já cessaram Sim. a você, tá? Veja o poder ali Sim. da palavra e da intercessão, Isso. de clamar ao Senhor. Exato. Ele me mandou algumas declarações de versículos e uma oração daquele livro, Orando a Palavra. Foi isso que eu fiz. Tá. Aquele livro é muito poderoso. Então, assim, eu aproveito, não estou ganhando nada para isso, mas eu acho que quem deseja se fortalecer na alma e aprender a resistir ao inimigo, deve usar
deve ter em casa o livro da Valnice Milhomens, Orando a Palavra, um livro que você vai ter orações escritas. E eu lembro que uma pessoa, a primeira vez que eu indiquei esse livro, a pessoa estava lutando contra um câncer. E lá tinha oração de cura. Mas ela dizia, eu não vou orar orações repetitivas, você não sabe o que a Bíblia diz? Que a Bíblia diz que a gente não deve repetir. E eu dizia, mas querida, entenda que não é sobre repetir. É um livro em que a autora, ela compõe orações a partir da palavra. Sobre que pressuposto, se eu oro a palavra, eu estou orando a vontade de Deus. E o Senhor diz que se a gente pedir conforme a vontade dele, será concedido. Ou seja, ela teve um insight, ore a vontade de Deus e você terá. Sim. E aí ela nos conduz nesse livro, Orando a Palavra, que é extremamente poderoso. Então, mesmo você sem tanto conhecimento bíblico, sem ainda uma base doutrinária, mas você estava orando a palavra. Ela é tão poderosa. Então, 2 livros que eu tenho que indicar, se você nos acompanha, você quer aprender mais sobre essa temática, Orando a Palavra, Valnice Milhomens, e, claro, É Assim que Venço Minhas Guerras, é o nosso manual que a gente escreveu a partir de enfrentamentos. Tata fez parte da edição, dessa terceira edição, por exemplo, e ela estava contando aqui, depois ela vai contar o que aconteceu com o computador dela, para ela poder terminar esse livro conosco. Então, assim, a gente entende de embates espirituais porque temos vivido. E é muito importante que você se fortaleça com o Orando a Palavra de Valnice Milhomens. Você está vendo o testemunho de alguém que só fez orar e os ataques cessaram momentaneamente ali por um período. E Assim que Venço Minhas Guerras, porque você vai ter sempre ao seu lado um manual que te fortalece espiritualmente, além de te capacitar a resistir os ataques do inimigo. Mas voltando, então, cessaram momentaneamente. Sim. Ok. Essas foram as primeiras experiências que eu tive com visões, né? Tá. E aí, assim, eu segui tendo visões. Mas no início ali da minha caminhada, as visões eram visão aberta, já era uma visão aberta. Tá. Mas não eram visões tão claras, era como se eu visse flashes. E aí tem toda aquela coisa, né? Ah, é da minha cabeça. Isso não vem de mim, meu Deus. Apesar de eu não ser uma pessoa que consumisse muito essa questão de demônio e fosse atrás disso, né, e tentar entender. Não, mas eu ficava da minha cabeça, sabe? E eu não dava muita bola para aquilo e fui seguindo a minha vida. E tantas pessoas vivem assim, a gente convive, Sim. Né? Então, quando Deus dá um dom como esse, é porque tem um propósito. Deus não dá dons para a gente dizer, uau, tenho esse dom, uau, consegui ver um anjo, consegui ver um demônio. Não, Deus dá porque tem um propósito. E nessa questão da guerra espiritual, que é tão real, ele tem munido a sua igreja com dons, com armadura, Sim. com armamento, para que ela possa resistir. Então você estava recebendo um dom, mas olha só, na hora em que eu acho que é só o da minha cabeça e deixo para lá, você deixa de se desenvolver. Sim. Né? E aí você fica vulnerável ao que o inimigo quiser fazer e a igreja deixa de avançar. Por quê? Porque um dos combatentes não sabe o que fazer com o dom que carrega. A verdade, negligencia o dom, porque nem sabe que é um dom. É. Quando foi que você despertou para isso, Tata? Na Zoe. Ah, tá. Então, eu permaneci, né, nessa igreja até 2019. Em 2020, teve toda aquela questão de pandemia, mas Sim. Em 2020 eu entrei na Zoe, mas não era um dom que eu aceitava. Então, tinha as questões, é da minha cabeça, e tinha as questões, pra que isso comigo? Sabe? Não quero muito não, Deus. Tá. Me deixa quieta no meu canto. Tá. Então, eu rejeitava um pouco também, que isso dificultou, né? Foi um processo Sim. longo para que eu aceitasse. E é interessante que, assim, conforme a gente entende, eu primeiro precisei entender que aquilo vinha de Deus, né? Que era o Senhor que estava me entregando revelação e que tinha um propósito. A princípio, nem isso eu entendia. Meu Deus. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que aquilo vinha de Deus, por mais que eu tivesse essa resistência de não é pra mim, não vou contar pra ninguém, pra quê, sabe? Eu buscava, mas qual o propósito disso, Senhor? Tem propósito nisso? E conforme eu fui me rendendo, me entregando a viver esse dom, as visões ficaram mais claras, entendeu? Eu comecei e as visões ficavam mais claras, então eu acreditava mais que aquilo realmente vinha, compreendia melhor que o Senhor podia me usar naquilo, mas isso obviamente levou um tempo, né? Ou seja, Tata,
não é uma coisa de desenvolver uma técnica. Não. Foi à medida que você foi se rendendo Exatamente. ao Senhor para que Ele Isso. fizesse o que queria. E acredito que um ponto muito importante para que eu me rendesse foi estar em um local que eu conseguisse compreender, né? Que era uma ferramenta que o Senhor me dava, que aquilo realmente podia vir do Senhor, que várias pessoas na Bíblia receberam dons de Deus para que Ele fosse glorificado, para que a vontade dele acontecesse, né? Seja em um local, na vida de alguém, enfim. Então, essa compreensão, estar num local que me ensinava isso, com certeza foi uma ferramenta, né, poderosa. Isso. Você fez a Escola de Profetas, a Sim. primeira Escola de Profetas. Sim. E engraçado que a turma que fez aquela escola estava sedenta por o que a gente faz? O que a gente faz? Me dá os passos. E ali a gente foi para a Bíblia. Sim. E eu acredito que ali na Bíblia, então, pelo que você está dizendo, me corrija se eu estiver errada, mas você vai vendo. É tão real nas Escrituras. Exato. É real a visão, é real esse processo de comunicação com o Senhor e com o reino espiritual. E a partir disso você vai... É como se a pessoa fosse sendo quebrada mesmo, de dizer, cara, se isso está na palavra de Deus, e se Deus deixou isso na palavra para nossa edificação, então eu vou me abrir para viver essa realidade. Isso de fato contribui, né? Eis-me aqui, Senhor. Com certeza. Meu Deus. Então você diz o seu eis-me aqui, e o que começa a acontecer? As visões ficam mais nítidas, o que mais? Sim, inclusive envolveu até essa escola de profetas, né? Foi bem nessa época. O meu eis-me aqui, ele foi gradativo. Tá. Então, assim, eu disse um eis-me aqui, eu até fui muito receosa, comecei a escola de profetas na metade, mas fui lá, disse, não, Senhor, vamos ver. Eu ainda fui assim, vamos ver se é isso que o Senhor tem comigo mesmo. E aí eu fui, e ali eu fui compreendendo, fui colocando diante de Deus e aceitando realmente o dom. E aí eu lembro que quando acho que ainda estava acontecendo a Escola de Profetas, teve um seminário de cura e libertação na igreja. E aí eu, naquela empolgação, vou servir. Fiquei na equipe de sentinelas, entrei em crise. Por quê? Entrei em crise, eu falei... Primeiro explica o que é a equipe de sentinelas e qual era o seu papel. A equipe... É melhor você explicar. A equipe... Porque eu quero ver sobre a sua ótica, você ali vivendo aquele momento. Isso. Na minha cabeça, assim, a equipe de sentinelas num seminário de cura e libertação é realmente o que vai estar ali buscando em Deus, né? Os direcionamentos, tudo. Eu via muito isso. Eu preciso buscar em Deus, eu preciso receber de Deus, mas eu não vou receber, eu não fui chamada para isso. E aí eu entrei em negação. E eu lembro que na semana, assim, do seminário, eu procurei você e disse, eu não vou. Eu vou sair da equipe, eu não vou trabalhar. Eu não acho que eu posso contribuir com essa equipe. Eu vou estar lá sendo só mais uma pessoa. E eu fui até hoje ver umas coisas que eu anotei nessa época. E tinha exatamente isso. Eu disse a Edi que eu não faço parte, não é pra mim isso. E aí eu lembro que você me encorajou, né? Porque Edi tem muito isso, de realmente ativar as pessoas para o seu propósito. Então, eu creio que você tem essa visão de enxergar aquilo que o Senhor depositou na pessoa. E eu entendo que naquele momento você enxergou aquilo que o Senhor depositou sobre mim, que eu não estava enxergando, não estava aceitando. E aí você me incentivou de forma bem assim, sem me obrigar a nada, mas incentivou. Eu falei, vou pensar. Aí fui, mas ainda fui naquela de, será que é mesmo? E aí, eu lembro muito, o seminário de cura e libertação, ele em geral tem 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. E aí, no segundo dia, a gente tava lá e eu lembro que eu vi vários demônios entrando pelo teto, tentando entrar pelo teto. E aí eu fui e falei, tem demônios, e ele só falou assim, pede fogo. Porque nessas horas é muita coisa, né, acontecendo. São muitas visões chegando, impressões. Exatamente. E aí ele, pede fogo. Aí eu, meu Deus, por que ela não mandou alguém pedir esse fogo? E aí eu fui lá, eu vendo tudo aquilo, só que realmente eu nunca tive muito medo. Eu não me tenho medo, mas eu fico nessa coisa, meu Deus, eu não vou deixar esses demônios aqui. Algo precisa ser feito, né? Nem sempre algo precisa ser feito, mas... Mas ali você sentia que precisava. Sim, E aí eu pedi o fogo, né, crendo, né, no poder do Senhor, que o poder não está em mim, e o Senhor enviou o fogo. E ali eu vi o fogo e eu vi os demônios caindo nesse fogo e eles sendo totalmente consumidos, assim, instantaneamente. Então,
foi a primeira visão de guerra, de fato, que eu tive. Porque eu tinha visões, tem um demônio ali, tem algo ali, que já eram visões poderosas. Sim. Mas nesse dia foi a primeira vez que eu vi a movimentação, assim, toda a guerra acontecendo. E foi Com até... os dois lados competindo. Exatamente. E com o poder de Deus se vencendo como sempre vence. Oh, glória! Exato. E aí não ficou só nisso, né? E eu, meu Deus, que poderoso. Você fica naquele... Deus é poderoso. Naquela... Já estou emocionada aqui, eu vou chorar. Porque é lindo, o poder de Deus manifesta. Exato. Tá? E só de você dizer, eis-me aqui, porque ali eu não tinha nada, assim. Tinha a fé de que Deus enviaria o fogo. Sim. E aí, no terceiro dia, a gente viveu um outro momento de guerra, foi até bem mais intenso. Não sei se você vai lembrar, eu vou contando, mas a gente ainda estava ali no templo que era embaixo, né? Tá. E aí eu via muitos, mas eram muitos demônios vindo nos atacar pela entrada, pela porta de vidro. E aí, naquele momento, eu pedi, quando eu vi, assim, eles estavam vindo rápido, eu comuniquei, claro, mas eu pedi por anjos. Eu disse, Senhor, por favor, envia anjos. E eu vi, eles chegavam assim enfileirados e formavam um muro, cercando toda a frente e dividindo nós dos demônios. Meu Deus! Mas eles continuavam tentando atacar. E eu, Senhor, lembrei do fogo do dia anterior. Envia fogo. Por favor, envia fogo, porque o teu fogo é poderoso para consumir todos esses demônios. E naquele momento eu vi na frente do muro de anjos um muro de fogo. Meu Deus. Fazendo mais uma barreira entre eles e nós. E eu vi, assim, chegavam mais anjos com espadas atacando os demônios. Eu via flechas em direção aos demônios. E claro, né, quando o Senhor age, aquela guerra foi vencida. Aleluia! Meu Deus! Aqui no nosso manual, a primeira parte dele fala dos atributos de Deus e de quem ele é e como as escrituras se referem a Deus. E a gente usa isso como escudos para fortalecer a nossa fé, mas também para que a gente resista aos ataques do inimigo. E em Zacarias 2,5 diz, e eu mesmo, diz o Senhor, serei para ela, e ele estava falando do povo dele, de Jerusalém ali no caso, um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Aleluia. Então o Senhor dizia que naquele território da Jerusalém, o Senhor seria o muro de fogo que protegeria o seu povo e dentro seria a própria glória manifesta. E a gente também usa muito aqui que o Senhor vou aproveitar aqui. Ai, que testemunho lindo, Tatá. Olha aqui, Hebreus 12:29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. E aí você poder dizer, isso aqui que está nas Escrituras, eu vi com os meus olhos. Eu vi ele consumir. O fogo dele consumindo. E quem assiste a gente talvez não entenda. Pode achar isso aqui tão surreal, né? Isso estão viajando na maionese. Mas, gente, saber que a palavra diz que Deus envia anjos para servir aos que crerão, nós cremos. Ele envia anjos para nos servir, anjos que são combatentes, que você vai para as Escrituras e vê lá. Josué teve experiência com anjos combatentes. Josué vai perguntar, quem é você? Você está do nosso lado dele. Eu sou o comandante do exército do Senhor. E não era um homem, uma mulher, era um ser espiritual, que era um desses anjos que compõem o exército de Deus. Eles estão disponíveis para guerrear conosco as nossas guerras. E aí, você contando um testemunho desse, quer dizer, alguém que nem não estava se formando, mas tinha o dom, Deus deu o dom. E com esse dom pôde ver que demônios iam nos atacar, mas que Deus enviou anjos quando você pediu. Porque o Pai envia. E esses anjos formaram um grande escudo. Mas os demônios continuavam atacando. Aí você pede fogo, Deus manda fogo, porque é o fogo consumidor. E você testemunhando, eu vi o fogo consumir e a gente venceu mais uma guerra. Tatá, quantas igrejas estão sendo, assim, detonadas, destruídas por ataques do inimigo. Quantos homens e mulheres de Deus sendo completamente atormentados por ataques de seres espirituais. Eles não sabem o que fazer porque eles nem acreditam que isso é real. E a melhor forma
de enganar e destruir o oponente. Eu te fazer acreditar que eu não sou real, mas você não se prepara, você não resiste e eu venço você facilmente. Eu quero pontuar uma coisa que você falou que eu achei importante. Você disse assim, eu não acho que posso contribuir, não é para mim. Quer dizer, antes de começar aquele seminário de libertação, você passa um momento de crise, mas de tipo, não, isso não é para mim, não acho, não vou contribuir. E se você se rende a isso, você sai e você fica de fora. E olha só, Deus te usou com os dons que Ele já tinha te dado para parar aquele ataque de demônios. Usou você. Todos estavam fazendo alguma coisa, mas naquela hora foi você. Se você não estivesse lá. Então, o campo de batalha da alma é o campo talvez mais estratégico de ataque de Satanás, porque é lá que estão os nossos pensamentos, lá que estão as nossas emoções. Então, ele te seta e lança a mentirinha. Você não vai contribuir com nada. Quem é você? Aí você recebe a mentirinha e diz, é mesmo. Eu não vou mais não, que eu não posso contribuir com nada. Então, você teve um comportamento que eu acho que precisa ser pontuado aqui, porque é inspirador. Apesar dessas crises que a gente tem na nossa alma, e muitas delas provocadas pelas setas do maligno, você procurou alguém que está um pouquinho acima de você numa linha de supervisão, para observar e dizer, pode ser, olha, não, pode não ser, não vai por esse caminho não, trilha esse. E você soube ouvir a direção, não estava convencida, soube ouvir e dizer, tá, eu vou tentar. Então, tudo isso, né? A honra à liderança, a coisa de entender que aquela pessoa tem um olhar que eu ainda estou no ponto cego, posso não ter visto, obedecer, se posicionar sem entender. Você não sabia o que ia acontecer, ao contrário, você achava que não tinha nada, não é para mim. Hoje você diria que não é para você? Nunca, já. Diante de tudo que você viveu? Mas ali você não tinha compreensão. Mas você se abriu para viver a realidade. E aí, quando a gente se abre, querendo fazer a vontade de Deus, com o nosso coração nele, ele faz. Ele move as peças, ele move as pessoas, ele faz chegar as palavras e ele confirma com a graça, com o dom em ação. Então, você viveu essa experiência. Que experiência linda. Meu Deus. E aí, Tata, como é que foi esse desenvolvimento? Esse foi o primeiro. Sim, mas foi assim, foi um destravar, né? Sim. A partir dali eu realmente entendi que aquela era a minha posição. Uau. Então, por mais que não seja uma posição fácil, tem, né, suas questões bem difíceis, mas eu entendi que aquilo ali era para mim. Eu falei, então eu vou me posicionar no que o Senhor me chamou. E você se posicionou? Sim. E aí, como é que foi? Como é que você foi se desenvolvendo? O que é que você sentiu mais necessidade? O que é que te ajudou muito? Enfim. Eu acho, assim, que realmente há muito da graça de Deus, né? Quando eu me posicionei, quando a gente se posiciona, o Senhor... É como se a gente estivesse dizendo, mais um eis-me aqui, né? E aí o Senhor, ele começou a me dar mais clareza nas visões, me entregar mais coisas. Então, eu tenho essa questão muito forte com a batalha espiritual, mas também outras visões, outros sonhos. O Senhor começou a me usar. Ele mesmo foi me posicionando onde eu deveria estar. Então, eu acho que isso foi o principal, realmente entender que o Senhor faria. Não era por quem eu era, é o poder de Deus. Isso aí foi um destravar, assim, completo na minha vida. Então, a partir disso, eu me posicionei e quando há necessidade, né, assim, da posição ser ocupada, eis-me aqui. Eis-me aqui, independente das renúncias, independente dos ataques. Porque sim, somos atacados. Somos. Mas o mesmo Senhor que venceu aquela guerra com fogo, com anjos, ele vence também as minhas batalhas. É isso. Entende? Então, essa compreensão me fez assim, não quero saber, é aqui que o Senhor quer, é aqui que eu quero estar. E você, o tempo todo está falando, e você entendendo que era Deus. Não é por mim, é Não, Deus. É a graça dele, é o dom dele, é o poder dele. Mas teve algo de um papel que é seu nesse processo com Deus? Nós somos cooperadores, né? A Bíblia diz, somos cooperadores. O que é isso? É que operamos juntos. Então, Deus faz a parte dele, e a dele só ele pode fazer, a graça é só ele quem dá, o dom é só ele quem dá, o poder vem dele. Mas tem algo de uma operação, que é nossa, que junto com Deus operando, nos faz estar em cooperação, operando juntos. Então, nessa parte que você estava operando, o que é que foi seu, Tata? O que é que
O que que você precisou assumir de responsabilidade, de busca, para poder estar melhor posicionada ou ter o que Deus também usar que você poderia entregar a Ele? Sim, com certeza. O nosso papel e ele é essencial, né? No caso, eu acho que a gente não vê um profeta na Bíblia que não tenha uma vida de entrega em oração, uma vida rendida realmente aos pés do Senhor. Então, eu acho que o principal, assim, foi compreendendo onde eu deveria estar, o peso, né, daquilo. Então, eu fiz o que devia ser feito, né, de buscar ao Senhor, de conhecer a palavra dele, de sempre buscar também onde me posicionar, onde ele gostaria que eu estivesse naquele tempo. Então, realmente, é um relacionar-se com Deus, porque entendendo que aquilo é ele que realiza, eu preciso ouvi-lo, eu preciso conhecê-lo. Então, eu acho que a maior cooperação para que eu me desenvolvesse naquilo que o Senhor me chamou foi essa, de estar com o Senhor, Uau. de buscar no Senhor. É desse jeito. Você falando agora, me vem a visão de Moisés subindo o monte e estando tão exposto ao Senhor que ele volta com a glória de Deus sendo revelada através do seu corpo tão finito, né? Mas a glória de Deus sendo revelada. E eu acredito que essa glória, ela é revelada quando estamos na batalha. Sim. Mas para ser revelada, a gente tem que estar cheio dela. E para a gente estar cheio dela, a gente precisa estar na presença da glória manifesta. Então é tão importante isso que você fala. Eu lembro de alguns seminários de libertação que alguns ministros estavam com algumas pessoas que eu tinha discernido que estavam ali sob uma opressão diabólica ou mesmo sob uma possessão. E eu dizia, vai ali, fica ali. E a pessoa ia, era um combatente com dons, mas chegava ali e não percebia. E tinha hora que eu ficava tão inquieta com aquilo que eu saía do meu canto e vinha andando. E só em olhar para a pessoa, eu já vivi muito essa realidade, você já me viu Sim. vivendo isso. Olhar para a pessoa, com um olhar, o demônio manifestar. Só em fazer o contato visual, o demônio manifestar e gritar. E depois eu vi esses ministros que eu tinha enviado, dizendo assim, eu tenho pedido a Deus isso que você tem, que os demônios olhem e temam. E eu não queria, assim, tipo, desencorajar, mas isso que eu tenho, ou que outras pessoas têm, você pode ter. Como? Presença. Suba ao monte. Vá para a presença como Moisés. Esteja exposto à glória, e essa glória em você vai se manifestar no mundo espiritual. E aí entidades malignas vão ver o quanto você está carregando a glória de Deus, e eles temem e tremem. Então, que palavra sábia que você deu? Essa cooperação, muito mais do que qualquer treinamento, é a presença. Sim. Em oração, em tempo com Ele. Exato. Mas também teve algo da palavra que você precisou. Como que é isso? A palavra que nos fortalece a permanecer, né? Eu acredito que conhecer ao Senhor é realmente ao longo da nossa caminhada, é algo que nós precisamos nos alimentar, é o nosso alimento. Então, assim, sem a palavra estamos perdidos, é o nosso direcionamento, o que fazer, como fazer, vem da palavra. Então, é a base. E eu acho que uma questão importante, voltando ao ponto da presença, é que eu vejo, assim, os guerreiros, a gente pensando até numa questão mais natural, eles não vão para a batalha e pegam armas no meio da batalha. Eles vão para a batalha com armas. Então, para que o Senhor nos entregue as armas, nós precisamos encontrar com Ele antes da batalha. Exato. Então, nesse processo também, em momentos com Deus, né, dentro da comunidade que a gente vive esses momentos, e também no seu secreto. No secreto, o Senhor me entregou armas, me entregou estratégias. Então, realmente, eu acho que é um ponto bem importante, né, nessa atuação. E tem também um treinamento humano. Sim. Né? Fala um pouquinho desse treinamento humano. Quando você começou a ser posicionada, que a gente chama do exército no pilotão. Quais são as armas espirituais que Deus te entregou que você combate com elas? Escudo. Tá. Espada. Arco e flecha. Eita. Então tu tá na defesa e no ataque. Isso, e armadura. Eita. Glória a Deus pela armadura. E aí, quando você se vê posicionada, porque a gente treina, a gente tem a escola de profetas, que é uma coisa, mas a gente tem um treinamento do exército, Sim. né?
que é posicionar pessoas de acordo com as armas que elas possuem. Glória a Deus por esses treinamentos, porque eu lembro que quando eu recebi o arco e flecha, eu disse, tá, o que eu faço com isso? Então, assim, você precisa entender, né, conhecer a arma e entender como manuseá-la. E são nesses treinamentos que a gente recebe esse conhecimento. E glória a Deus por estar em um lugar que tem esse conhecimento, que o Senhor tem entregado realmente esse conhecimento de como utilizar as nossas armas. Mas como foi a primeira vez que você saiu com o exército? Ou tem alguma lembrança? Porque a gente já saiu territorialmente, a gente já saiu caminhando pela rua, guerreando, fora em terreno. Tem alguma lembrança que te vem agora de você posicionada com sua arma, seja com escudo, com arco e flecha, e você usar? Então agora não ser só a experiência com anjos vindo servir, sim, mas você usar a arma e ver demônios sofrendo? Sim. Uma das primeiras armas que eu recebi foi o escudo. O escudo junto com a armadura. E aí eu não lembro exatamente a ocasião, mas a gente estava em alguma situação de guerra na Zoe, e eu comecei a levantar escudos, como eu já havia sido treinada a fazer, então declarar a palavra, declarar os escudos do Senhor, e eu vi um escudo se formando como uma cúpula em torno do exército. Ai, meu Deus! Foi a primeira experiência que eu tive, assim, usando uma arma. Meu Deus, que coisa linda! Ai, Jesus, eu já pedi tanto a Deus a visão aberta do Senhor, me dá a visão, Senhor, eu quero ver. Porque as minhas visões são muito internas. Então, é uma impressão que você tem na mente, como se você estivesse imaginando algo, mas a sensação não é de uma imaginação. Você sabe que sabe, porque sabe que está vendo. Que não vem de você. Não, e tem. É também um tipo de visão. Existe um autor que eu estudei muito, chama Jim Gould, que ele tem muita experiência com o profético. E ele ensina sobre sonhos, sobre visões. E foi com ele que eu, deixei mais de pedir a visão aberta, porque ele dizia, é tão visão quanto a visão aberta, quando você tem a visão na mente, mas ela vem com uma convicção, é certo, eu sei que sei porque sei, eu estou vendo. Mas a visão aberta deve ser muito emocionante, como deve também trazer certa angústia. E aí eu soube de uma experiência que você viveu numa determinada igreja, que você entrou, era um casamento. Isso. Como foi isso? Nossa, Tatá? Foi bem difícil. Eu fui a um casamento ali, né? Tranquilo. Maquiada, linda, roupa de gala. E eu cheguei antes da cerimônia começar. E aí eu me sentei assim bem na frente da igreja e eu já comecei a ver um demônio no altar. E eu só pedi, ai Deus, por favor, hoje não. Guerra hoje não, Senhor, me deixa relaxar aqui no meu canto. E aí, mas eu continuei vendo ali aquele demônio. No momento eu não tinha muito, né, o que fazer. Ainda fiquei perguntando ao Senhor, devo fazer algo que eu posso fazer? Mas aí fiquei ali vendo o demônio. E aí, quando eu me virei para trás, na hora que a noiva estava entrando, tinha uma varanda, assim, alta na igreja, num primeiro andar, e eu vi ali os demônios dançando. Enquanto a noiva entrava, foi tão, assim, angustiante. E eu, por favor... Eu sei que é Sila, que é sua amiga, e minha filha chegou pra gente, onde a gente estava, e disse, pelo amor de Deus, Tatá tá no casamento, e tá vendo um monte de demônio dentro da igreja, a pobre tá lá, hoje não, guerra, hoje não. Mas por que eu trouxe isso? Recentemente, uma organização secular, não tem nenhuma relação com a igreja, que é o Brasil Paralelo, é um grupo que eu gosto muito, eles ensinam muito sobre as questões políticas, a história, numa perspectiva diferente do viés que a gente vê sendo sempre ensinado no Brasil, e eles lançaram o primeiro filme deles. E o filme deles, Tatá, chama Oficina do Diabo. E aí eu disse, uma organização secular, nada religiosa, falando sobre diabo. E coincidiu com eu estar lançando o meu curso, Assim que Venço Minhas Guerras, porque eu tenho sentido do Espírito Santo, inquietação, capacite a minha igreja, prepara a noiva, a igreja está desatenta com a questão da guerra, de que o diabo está lá, a Bíblia diz, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando buscar quem possa devorar, tem uma intenção, é destruir, é roubar e matar, e a igreja meio, como se ele não existisse. Eu tenho sentido, sabe, Tatá, uma coisa assim, capacite a igreja, abra os olhos da igreja para essa realidade. Então,
eu estou lançando o curso no mesmo mês que aparece a oficina do diabo. Eu disse, meu Deus está movendo as coisas. Deus está movendo dentro e fora da igreja quem começa a abordar a temática. Isso mexeu muito comigo, fui assistir o filme. Não sei se você já assistiu. Não assisti, agora eu tô curiosa. Tá, olha que filme. A gente teve uma imersão em que a gente teve junto 24 horas orando e eu passei para algumas pessoas assistirem. E as pessoas ficaram impactadas. E eu quero chamar a liderança e a gente assistir juntos de novo. Porque, Tatá, eu anotei tanta coisa das estratégias do diabo que são exatamente como está nas Escrituras, com a realidade que a gente vive e que a gente fica desatento. Quando a Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne e o sangue, e a gente vê o diabo, eles numa mesa e lançando setas para criar aquela confusão na família, marido, mulher, filhos, e tudo começa na família. Eles rasgaram mesmo. Meu Deus, uma Glória coisa a Deus. poderosa. Só que tem uma cena que ele está indo para um bordel, certo? Ou melhor, não, minto. O jovem que está sendo perseguido pelo demônio para matá-lo está indo com a mãe para a igreja. E tem o diabo velho, digamos assim, um mais maduro e um novo. E esse aqui está supervisionando o novo e está ensinando a ele. Meio que deram uma copiada ali em C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, né? Mas aí o diabo está ensinando ao mais novo. E diz assim, eles chegam na igreja. Quando eles chegam na igreja, está cheio de demônios. E a igreja tem uma parte alta e tem assim várias, eu esqueci o nomezinho, arcos. E debaixo de cada arco tem um demônio. Aí o diabo novo faz, como assim? Na igreja. Porque eles estão aqui, não era para eles estarem lá no bordel? Aí a cena passa para um bordel e lá as pessoas estão bebendo, se drogando, prostituição, lascívia, tudo que, né? Aí o diabo mais velho diz, não, esses aqui não precisam mais da nossa atuação, não. Eles já são entregues. A gente não tem muito trabalho aqui mais, não. Agora, onde é que a gente tem trabalho? Lá. Aí volta a cena da igreja e aparecem crianças entrando, jovens, mulheres, e ele diz, esses aí a gente ainda tem que roubar a alma deles. Meu Deus. Meu Deus. Então é nesse lugar que a gente tem que trabalhar. Quer dizer, que coisa. E tantas vezes a gente diz, eu não estou na igreja, eu estou em segurança. Mas ali você pode estar sendo tão alvejado, sim, porque ali o diabo sabe que você vai aprender a palavra, você vai aprender a verdade que liberta, você vai ser levado a ter mais experiências com o Senhor, você vai aprender a orar, você vai ser sempre encorajado a ter uma vida com Deus, com os irmãos, para que quando você esteja fraco não fique sozinho, e o diabo também atua na solidão. Enfim, tantas coisas, tanta riqueza no filme que eu fiquei assim, meu Deus, é tão real. Senhor, mostra para todo mundo. Só que aí me veio, todo mundo suportaria? Quer dizer, você no casamento, toda arrumada com seu marido e vendo aquela cena, tem pessoas que eu acho que nem têm a estrutura, né, para suportar. É realmente um dom. Por isso que o dom da visão, Deus não entrega a todos, Ele vai entregar com um propósito. Mas o fortalecimento para a guerra, todos precisam. Sim. E essa compreensão, né? Sim. De que há um ataque, Sim. Esse ataque precisa ser combatido e somos nós. Que podemos receber desse poder para combatê-lo. É desse jeito. Tatá, meu Deus, nossa conversa tá maravilhosa. Eu tô aqui olhando, Senhor, já vai fazer quase 1 hora. Sério? Meu Deus! Não parece. Não parece. Ai, tem tanto pra gente conversar, sim, né? Mas eu acho que a gente tem que ir encaminhando ali para alguns pontos do que você acha que é importante para quem tem a sua dúvida, assim, será que eu sirvo, não sirvo, dou, não tenho, mas que tem visões, que tem experiências. O que você indica, assim, olha, segue esse caminho, eu segui, deu certo? Eu acho que o primeiro é buscar entender que não vem de você, né? E realmente buscar no Senhor, se é isso que Ele tem. E eu creio que algo que fez totalmente diferença para mim foi arriscar. Arriscar. Tá vendo? Tem um dom? Use-o. Quando você usá-lo, o Senhor vai revelar mais, vai direcionar, vai posicionar. E, claro, buscar na sua liderança, né, ou alguém que tenha mais experiência, direcionamento. Confiar nessas pessoas. Você, de tudo que você já viveu na guerra espiritual, como é que você imagina que você estaria se não tivesse
desenvolvido o seu dom? Eu creio que quando a gente não cumpre o que o Senhor nos chamou para fazer, a gente nunca é plenamente feliz, né? Então, eu acredito que eu não estaria vivendo plenamente, que eu estaria naquela eterna busca. E aí? Para onde eu vou? Sim. Onde eu devo atuar? Sim. Você já se sentiu, Tatá, em algum momento, por exemplo, já teve situações de a gente estar na guerra vendo e em algum momento você chegar e dizer, eu estou vendo, ainda estão ali, mas eu senti de não continuar a guerra, vamos confiar que Deus vai fazer. Numa hora como essa, como é para você lidar? Você se sente frustrada? Você sente tipo assim, não, o que eu estou vendo, eles ainda estão ali? Ou você tipo sente, ufa, ainda bem, deixa Deus fazer mesmo? O que passa na sua cabeça em momentos como esse? Depende da situação, né? Mas, assim, acho que vem da maturidade também de entender que o Senhor vai fazer. Na hora, eu sou colérica, né? Então, você vê um demônio, você quer trucidar aquele demônio. Você não quer que ele fique lá feliz e contente, entendeu? Mas, em algumas situações, eu fico assim, meio, caramba, queria, sabe, atacá-lo. Mas tem outras situações também que a gente já tá tão cansado que eu digo, glória a Deus, Pai, Senhor, toma que é teu. Nunca vi o Senhor perder batalha, então vai lá. Diz isso de novo, nunca o quê? Nunca vi o Senhor perder batalha. É sobre isso, é sobre isso. E entrar na guerra com essa convicção faz toda a diferença, não é não? Sim, porque com mesmo certeza. que você esteja vendo o pior demônio, Com você já certeza. deve ter visto visões bem assustadoras. Sim. A sua fé tem que ser maior Sim. naquele que é maior do que Sim. qualquer demônio, e é muito mais assustador para os demônios do que ele para nós. É o Sim, nosso com Deus. certeza. É o nosso Com Deus. certeza. Tatá, quando é que você foi servida por anjos? Você consegue lembrar alguma situação em que anjos de Deus vieram e te entregaram algo? Você viu ali eles operando algo em seu favor, te entregando algo, mesmo fora da guerra? Não, fora da guerra, não me lembro, não me recordo, assim. É sempre no ambiente da Sempre guerra. na guerra. É chamado, querida, é chamado. É sempre na guerra, seja na igreja, seja em casa. É assim, Senhor envia anjos, eles vêm, ele envia sempre os anjos, mas normalmente são situações de batalha aqui. E tem algo que você lembra que você recebeu, fora as armas? Já teve alguma coisa que eles te serviram com algo diferente? De anjos, especificamente? Sim. Não tenho nenhuma. Não, né? Porque tem pessoas que têm específica, não tenho nenhuma memória. Tá. Tatá, o que você tem de palavra? Você hoje tem um chamado, e um chamado que também é da área mestral. E aí acaba que você contribuiu muito com a edição do Assim que Venço Minhas Guerras, porque você pôde compartilhar das suas habilidades mestrais para que a gente pudesse organizar as escrituras de melhor maneira. Deu muito trabalho separar por temática, não é isso? Trabalho. Mas é tão lindo ver que esse manual está chegando em tantas cidades brasileiras, em países, pessoas de outros países pedindo e já com ele usando. Isso é tão poderoso, né? Algo que Deus te entregou, você fez parte para fortalecer a igreja do Senhor. Hoje, como é que você sente a sua posição, guerra e fora guerra, e como que isso é para você? Você ainda está buscando conhecer ou você está bem com isso? Em relação ao mestral e profético. Ao que você entende de chamado. Engraçado que é algo que o Senhor tem falado comigo nesse tempo, especificamente sobre isso. Então, no final do ano, né, a gente sempre tem, né, aquele balanceamento. Sim. De buscar no Senhor realmente o que fazer nesse novo ano. E a área mestral é algo muito confortável para mim. Então, o Senhor já me entregou muitas coisas, muitas ainda a realizar. Eu tenho convicção disso, que é algo que eu preciso, há coisas que eu preciso realizar, que o Senhor me entregou. Mas nesse tempo, Ele tem me pedido para realmente me dedicar mais ao profético, a atuar mais nessa área, deixar não de lado, sim, mas deixar um pouquinho aqui e fluir nessa área que eu tinha bem mais dificuldade. Então, por mais que a minha primeira experiência, né, em batalha tenha sido lá em 2021, foi muito recente que eu realmente me aceitei como profeta do Senhor. Até hoje, assim, quando alguém fala, Tatá é profeta, eu fico, gente, o que essas pessoas veem em mim? Para dizer isso, ainda há algo. Mas, recentemente, então foi muito recente que eu
realmente aceitei esse chamado, né? Então é algo que o Senhor tem me impulsionado a viver completamente o que Ele tem para mim. O que é, eu não sei, mas eu quero viver. Amém, amém. E certamente vai ter guerra no Isso. meio. E Porque o mover profético nas escrituras, ele sempre está envolvido com o enfrentamento espiritual, sim, com aqueles que estão na linha de frente, resistindo sim. ao inimigo e fazendo a guarda e a proteção da noiva. Porque essa noiva tem, nela tem um corpo com muitos chamados, muitos propósitos, né? E tem que ter aqueles que velam como sentinelas da noiva. Então, certamente vai ter algo aí que envolve oração, e aí você tem que ter uma vida de oração realmente. Como é para você a oração, Tatá, e a guerra? Que você possa dizer para quem nos acompanha, como é essencial, como é fundamental. É onde nós somos fortalecidos, né? Não é algo fácil para mim, porque eu sou muito do fazer. Eu sou muito do fazer. Então, você tá ali em horas de oração não é algo confortável para mim, mas eu creio que o Senhor nos conhece. Então, eu sou muito objetiva, o Senhor sempre é muito objetivo comigo também. E eu acho que conforme você se rende mesmo à presença de Deus, você ama estar ali, né? E é ali onde eu sou fortalecida, onde eu recebo identidade, onde eu recebo propósito, onde eu recebo direcionamento. E eu conheço o meu Deus, porque o que a gente faz, né, se colocar numa frente de batalha, não é por nós. Não é por nós, é pelo Senhor, pelo amor que o Senhor tem aos seus. Então, assim, eu preciso conhecê-lo intimamente para que eu possa estar na posição que ele está. Então, para mim, a oração é realmente fortalecimento e a questão do ministério profético, eu creio que um papel do profeta não é só receber, é também gerar. Porque existem coisas que o Senhor nos mostra que não são para hoje, são lá para frente. E eu creio que um papel do profeta é gerar aquilo que o Senhor nos mostra, porque várias vezes ele nos mostra coisas que todo mundo pensa, impossível. Vou nem pensar nisso agora, não vai acontecer agora. E ali está o profeta, né? Gerando e crendo e lembrando ao povo de Deus que aquilo vai acontecer. Você teve uma visão, eu lembro de um prédio, numa área que tem ali próximo à Zoe. Você viu um prédio, tinha alguns andares, não era Muitos isso? andares. Vários prédios. Não foi? Muitos prédios. E tipo, a gente é uma comunidade que 100 pessoas e olhar, então é muito difícil para a gente imaginar em vários momentos, e eu confesso aqui, eu passo ali naquela rua e digo, não, isso aqui é impossível, e agora que fizeram um parque maravilhoso na frente, isso aqui está super valorizado, mas é ter o profeta lembrando, eu vi, eram vários, isso nos encoraja Sim. a nos alinharmos em fé, porque quem deseja viver milagres precisa crer. E quem deseja agradar ao Senhor com a sua vida também precisa crer, porque sem fé é impossível agradá-lo. E o mover profético, ele contribui muito para esse fortalecimento na fé, no crer, no ousar para viver, de fato. Tatá, eu vou fazer aqui um bate e volta, a gente já está chegando, caminhando para o final, e aí você tem que responder, pegou, responde, pegou, responde. Qual é o seu maior medo? Na vida, meu Deus, não é? Qual o meu maior medo? Sim. Tem gente que diz que não tem medo nenhum. Outros já sabem, eu tenho esse medo. Tem algum medo aí em você ainda que você tem que lidar com ele? Eu acho que relacionado a mim, Thaís, já vou confessando um pecado aqui, é o medo do fracasso. Mas em relação à vida no geral, eu acho que quem é mãe tem muito medo, né? De acontecer algo com os filhos. Então, de Helena ser atacada pela posição que eu tô. Essa questão é uma questão também que me causa medo. Tá. Dei duas respostas. Tá. Qual é o seu maior desafio hoje? O meu maior desafio hoje é tempo para dedicar ao Senhor. Eita Deus! Tempo, estratégia, aceleração. Eita Deus, concede, Senhor, em nome de Jesus. Qual a maior conquista até hoje? Salvação. Conhecer Jesus. Tem uma bagagem pesada que você sabe que precisa deixar ainda? E ela acaba te fazendo andar mais lenta? O medo do fracasso. Uma grande alegria, Tatá. Uma grande alegria. Viver o propósito do Senhor. E a minha família.
Grandes alegrias. Grandes alegrias. Nenhuma, eu dei uma resposta só. Meu bate e volta, minhas regras. Gostei. Um grande sonho. Um grande sonho, ver todos os propósitos, todas as visões que o Senhor me deu se cumprirem. Ai, que Ser capaz de ver, porque muitas coisas o Senhor mostra e quem viu não vê o cumprimento, né? Eu queria ver o cumprimento. Ah, é verdade. Tatá, foi uma bênção ter você aqui. Quem lhe vê assim, lhe ouve falando. Tem hora que você estava falando, eu dizia, será que o microfone está captando? Ela fala Baixinho. tão baixinho, tá tão suave. Imagina ela guerreando, ela lá na frente do exército. Como Deus faz, né? Como Deus chama aqueles que você olharia e diria, esse nunca. Você vai imaginar que ele chamaria um guarda-roupa de 4 metros de altura, falando grosso para vencer o inimigo. Mas é porque não é sobre o que nós somos em si, é sobre quem somos nele, né? E aí ele chama, ele sabe quem chamar, ele dá o dom. Me vem agora uma frase de Ana Paula, que ela repetia tanto, é para que a honra e a excelência seja toda dele, que está nas escrituras, sempre dele. Então Tatá quietinha, falando baixinho, mas tendo tanto a compartilhar sobre guerra espiritual e sobre os dons proféticos sendo usados nessa guerra para nos levar à vitória. Que você possa continuar desenvolvendo esses dons. Amém. E que você deixe uma palavra para quem está nos assistindo, uma palavra mestral profética aí, que os conscientize sobre a realidade da guerra, sobre o quanto é necessário se capacitar, se fortalecer, se encher, enfim, o quanto é necessário estar com Deus. Você vai dizer o que é que você quer falar para que, de fato, a igreja pare de levar surra do capeta e se posicione como quem vence, porque o nosso Deus é vitorioso. Eu não vou deixar um ensinamento, eu vou deixar um desafio. Nós estamos sendo atacados, isso é um fato. Então, o que você vai fazer diante disso? Quem você vai ser diante desse ataque? Fica para vocês a resposta, reflitam. Eita, provocou, provocante, provocativa, é isso aí. Porque a resposta tem que vir de cada um de nós, né? E o Senhor é um gentleman, ele está à porta batendo, se você abrir ele entra e ceia. Acho que isso é um princípio para tudo. Ele entrega o dom, mas é necessário que você diga, Senhor, eu quero viver o dom, como você fez. Então, que quem nos acompanha entenda que a guerra está acontecendo, mas você precisa se posicionar. Sim, nós precisamos nos posicionar. É sobre isso. Para você que nos acompanhou até aqui, espero que esse podcast tenha aberto seus olhos para a realidade do mundo espiritual, para a realidade dos seres espirituais que estão em movimento, assim como nós estamos, só que em uma dimensão que nem todos vão conseguir captar e ver e perceber e sentir e ouvir, mas aqueles que têm dons que são dados com um propósito conseguem discernir, captar ali que tem movimento, conseguem sentir cheiros, alguns discernem assim os espíritos, conseguem ver aqueles que estão ali, aqui, enfim, e que diante desta consciência você possa buscar as formas e meios de se capacitar para poder enfrentar as suas guerras, porque você também é atacado, sabendo como resistir, como enfrentar o inimigo e como vencê-lo. Porque certamente Tatá se moveu sem medo do inimigo, tantas vezes que ele estava vendo, porque ela tinha uma convicção de que o Senhor é muito maior do que qualquer inimigo, mais poderoso e jamais perde em batalha. Que você possa, a partir dessa certeza, vencer as suas guerras. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Se ainda não ativou o sininho das notificações, ativa o sininho para que você possa receber as informações de novos podcasts que vão te edificar, te fortalecer e contribuir com a sua edificação. E compartilha, escreve uma mensagem, diz o que você quer, nos ajude em missão. Eu te peço isso, já te agradecendo, e até o próximo podcast com Águias.